Marcos 2, a partir do versículo de número 13. Você achou? Amém? O texto diz assim: Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos. Pois comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhes disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Senhor, essa é a tua palavra. Nós nos colocamos em tua presença nessa hora. Pedimos, Senhor, da tua graça, da tua direção e do teu favor, para que em nome de Jesus possamos ter compreensão completa acerca daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Fala aos nossos corações, fala, Senhor, no íntimo do nosso ser. Não nos permita, Senhor, sair daqui da mesma maneira como entramos, mas que possamos sair transformados, cheios da tua graça e da tua presença e direcionados pelo teu Espírito Santo a viver aquilo que te agrada, Senhor. Perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração de todo mal. Nos traz, Senhor meu Deus, para esse lugar, com o Espírito voltado, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para falar à tua igreja. Nós oramos, Senhor, e repreendemos tudo que não preste, que não vem de Ti. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor, nós oramos e repreendemos, Senhor, desse lugar, das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para reinar e agir no meio de nós. Amém e amém. Você já deve ter ouvido esse texto bíblico no momento em que Jesus acaba escolhendo mais um dos seus discípulos, né? Dos seus apóstolos. E esse aqui chamado Levi. E a palavra diz que ele era filho de Alfeu e estava ele então sentado na coletoria. Ele era coletor de impostos. Os coletores de impostos, eles eram mal vistos no meio da sociedade. Eles eram mal vistos no meio dos seus. Por quê? Porque eles eram judeus que estavam a serviço de Roma. Então eles eram tidos como traidores, eram mal vistos no meio dos seus. E Jesus então chama, e aquilo então logo abre os olhos das pessoas, porque Jesus chamou um improvável. Jesus que estava trabalhando, desenvolvendo o seu ministério, já havia curado pessoas e já vinha começando a se manifestar ali no meio das pessoas, aquilo que era a proposta de Deus para ele. Ele então chama aquele homem que, no nosso linguajar de hoje, nada a ver. Por que um homem assim tão poderoso chamaria um tão desqualificado, vamos dizer assim? E aí diz a palavra que no versículo 15, Jesus agravou o negócio. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos, que eram justamente os coletores de impostos, ou seja, Levi convidou a galera dele, e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Então, através de Levi, outras pessoas tidas como desqualificados, a palavra os chama de pecadores. E quando nós entendemos que todos são pecadores, quando a palavra aponta, esses eram pecadores, na verdade ele está falando de pessoas que tinham seus pecados evidentes. Então pessoas que talvez haviam adulterado, que talvez eram dadas à bebedeira e outros tipos de pecados que estavam ali evidentes, que não dava para esconder. Então por isso eles são chamados de pecadores, não que os outros não sejam. Então havia ali publicanos, coletores de impostos, que eram traidores para aquela sociedade, e haviam também pecadores, e está todo mundo sentado na casa de Levi, junto com Jesus.
Os mestres da lei e os fariseus, né, que eram tidos como as pessoas que tinham domínio sobre a palavra de Deus, o domínio da lei, né, eram aqueles que se achavam superiores aos outros, então começam a apontar aquela situação, porque viram Jesus sentado com aqueles homens, né, Jesus e os seus discípulos, e questionaram: por que ele come com os pecadores? Por que ele come com os publicanos? Era o questionamento deles. E Jesus então trouxe essa resposta que você já deve ter ouvido e deve conhecer. Ele disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas pecadores. Algumas versões dizem mais pecadores ao arrependimento. E esse era o grande plano de Jesus, chamar pecadores ao arrependimento. Mas vamos ver como é que Jesus chega até aqui. Desde o seu crescimento, né? Jesus sempre foi envolvido na sociedade. Ainda criança, né? Era levado pelos seus pais aos eventos, né? Às festas do povo judeu. Estava ali sempre envolvido. Participava das questões do templo, mas trabalhava também com o seu pai na carpintaria. Então Jesus era envolvido com as questões do seu meio, do seu povo. Ele não estava ali numa redoma, né, numa bolha, guardado até que ele viesse se manifestar. Se trabalhava na carpintaria, certamente atuava com o seu pai também vendendo aquilo que eles produziam. Então tinham que se relacionar com as pessoas, pegar em dinheiro, tratar essas questões. A maioria dos teólogos entende que José deve ter falecido e Jesus tendo ali por volta de 15 a 17 anos. E vê que Jesus vai manifestar o seu ministério de fato aos 30 anos. Então, muito provavelmente, cuidou dos negócios da família durante esse período, trabalhando, cuidando da casa, ajudando a mãe, sabe, vendendo. Talvez, por isso, conhecia já muitas pessoas ali na sua comunidade. Então, Jesus tinha a sua relação, ele não estava escondido e não estava alheio. Quando inicia o seu ministério, não somente esse momento aqui, mas tantos outros momentos, se demonstra que Jesus atuou nas questões da sociedade. O seu primeiro milagre, num casamento, né? Então Jesus participava das festas, dos eventos, se envolvia nas questões, não estava alheio àquilo ali, vivia a sua vida simples naquele povoado, mas não estava alheio às suas questões. Tem a passagem bíblica lá que fala a respeito do pagamento de impostos. Jesus não era contrário ao pagamento de impostos, fazia, e os seus discípulos tinham que fazer também, participavam disso. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus, ele declara. Então ele participou de todas essas questões. Meus irmãos, então isso nos faz entender que como igreja, nós também não estamos alheios à sociedade. Ainda que convertidos, ainda que hoje com uma vida muito diferente, talvez, daquilo que nós levamos outrora na nossa vida, nós precisamos entender a necessidade de estarmos envolvidos na sociedade. Afinal de contas, temos uma missão a cumprir. O próprio Jesus disse a respeito dos seus discípulos que eles deveriam ser sal da terra e luz do mundo. Disse ele que não se poderia pegar uma candeia e se botar escondida, não. Antes precisaria se levantar ela para que ela pudesse iluminar. Nós somos chamados a iluminar. Iluminar não dentro da igreja, mas fora especialmente. Salgar não dentro do saleiro, mas fora. Você já imaginou perguntando de sal, eu vou salgar o sal? Não tem. O sal ele vai salgar onde não tem sal. Então é isso, meus irmãos, que nós precisamos entender. A igreja é chamada para viver uma missão no meio da sociedade. Nós devemos ser farol no meio da escuridão. Nós devemos ser aqueles que apontam o caminho. Por isso é tão necessário que tenhamos uma conduta irrepreensível, segundo a palavra de Deus. Afinal de contas, é através do nosso exemplo que muitos deles vão ter um primeiro contato com o Senhor.
É através de nós que eles vão começar a conhecer as doutrinas bíblicas, quando ainda nem conhecem a Bíblia. É através de nós que vão conhecer a Cristo, quando muitos deles talvez se neguem até a dar ouvidos a Cristo. Mas através de nós, através do testemunho, do exemplo, da nossa conduta, as pessoas então vão abrir os seus olhos e chegar até Jesus. Certamente que muitos de nós aqui não decidiram numa primeira vez assim, vou lá na igreja do nada, sozinho. Pode acontecer, mas com certeza não é a maioria. A maioria de nós veio por um vizinho, por um parente, por um amigo, que chegou próximo a nós, muitas vezes nos ofereceu ajuda no momento de dificuldade, nos deu um conselho, se colocou como um ombro amigo, como um apoio, orou por nós muitas vezes, intercedeu pela nossa vida, até que um dia conseguiu nos trazer até a casa de Deus. A grande maioria dos casos são assim. A igreja do Senhor, ela não deve, meus irmãos, ser insensível às questões da sociedade. Ela tem que estar atenta, olhos abertos. Apesar do reino de Deus não ser desse mundo, enquanto estamos aqui, nós não podemos nos esquecer desse mundo, atentar para os seus sofrimentos, para as suas mazelas, para as suas infelicidades também. Afinal de contas, muitas delas também nos atingem nesse tempo. Nesse momento, muitas delas ainda estão de alguma maneira interferindo na nossa vida. E por isso então precisamos estar com os nossos olhos abertos. Já pensou? Passa o esgoto, hoje já diminuiu bastante, mas antigamente passava muito esgoto na porta de todo mundo. Inclusive a gente é forte assim, porque a gente jogou muita bola, pegou bola da lama lá do esgoto. Aí passa o esgoto na porta. Aí já pensou, você vai saindo de casa e os vizinhos dizem assim, olha, vamos fazer alguma coisa aqui para limpar essa vala, para o esgoto escoar melhor, né? Para melhorar aqui, tem criança, tá mau cheiro. Aí você responde assim, eu não vou me envolver com isso. Por quê, meu irmão? Porque estou indo para o céu, isso aqui não me importa não. Aí Deus, só de mal, diz assim, não, você vai viver mais 90 anos, vai ficar cheirando esse esgoto agora, para você aprender. Então nós não estamos alheios às questões, não podemos estar, porque somos cidadãos dos céus. Precisamos estar atentos às questões que a sociedade levanta, aos dilemas, às pressões, aos sofrimentos desse tempo. Nós precisamos estar com os nossos corações dispostos. Era isso que Jesus estava ali fazendo, atentando para aquelas pessoas que estavam ali, e não dizendo assim, olha, vocês não prestam, vocês estão aí à margem, eu não vou olhar para vocês. Jesus disse, não, para essas pessoas que eu vim. Afinal de contas, meus irmãos, quando nós estamos dentro da sociedade, nós podemos mostrar a essas pessoas a verdade, mostrar a eles que isso aqui é passageiro, mas tem algo que é eterno, que é os céus, e que eles podem ir para os céus também, se com os seus corações e com a sua boca confessarem que Jesus Cristo é o Senhor. Então é nesse lugar que nós podemos atuar. Um teólogo chamado John Stott, ele tem um livro, O Cristão em uma Sociedade Não Cristã. Esse livro é de 1984, já teve outras versões mais atuais, a última, quarta edição é de 2006. Ele vem sendo atualizado aí ao longo dos tempos, mesmo depois do falecimento de John Stott, continua sendo muito vendido. E John Stott, ele trabalha ali várias questões da sociedade. Por que nós não podemos estar alheio à situação das crianças? Por que não podemos estar alheio às situações do meio ambiente? Por que não podemos estar alheios às questões econômicas e financeiras? E como nós podemos atuar nessas questões? Como podemos estar envolvidos nisso? Como? Muitas vezes a forma como nós nos envolvemos é muito frágil. Muitas vezes é uma visão distorcida. Quando a gente conecta Deus com a sociedade, por exemplo, quando
diga assim: Senhor, eu estou trabalhando ali, eu quero um aumento de salário. Aí eu venho para a igreja, oro por um aumento de salário, para Deus ir lá e interferir no coração do meu patrão, para ele me dar um aumento de salário, porque o arroz aumentou. Olha a forma como a gente percebe a sociedade. Quanto nós poderíamos estar atuando de outras maneiras, a gente pensa que Deus vai agir assim, ó, vai lá e resolve ali a nossa questão e pronto, acabou. E não é assim. Não é assim. Nesse tempo em que nós vivemos, cada vez parece que as coisas estão muito mais complicadas. Então a nossa atenção precisa ser redobrada. Nós precisamos entender, meus irmãos, por exemplo, que nós temos algo de muito particular. Os cristãos têm uma peculiaridade. O Senhor nos chama a sair desse mundo e depois nos empurra para o mundo. Você já percebeu isso na palavra? Ele te chama e te tira desse mundo. Como assim, pastor? Ele tira o seu coração do aprisionamento das coisas desse mundo. Seu coração não pode mais ser dado ao dinheiro, aos vícios, aos desejos, às paixões desse mundo. Paulo diz: não se conformem com esse mundo, mas transformem-se pela renovação do vosso entendimento. Ao mesmo tempo, ele nos envia para o mundo e diz assim: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Olha que coisa maravilhosa. O cristão é esse ser maravilhoso. Quando tentarem zombar de você, porque você é cristão, você diz assim: eu sou top demais. Porque cristão é um negócio diferenciado. A gente não precisa estar só escolhendo uma coisa. Deus nos enviou de uma maneira maravilhosa, onde nós somos ao mesmo tempo as pessoas que não estão com o coração aqui e amam aqueles que estão aqui. E pregamos o evangelho a eles e cuidamos deles e demonstramos esse amor, porque assim Jesus Cristo desejou que nós pudéssemos então levar o amor dele às pessoas. Olha que coisa maravilhosa. E é isso que Deus faz em nós. E por isso, meus irmãos, com base nesse pensamento, é que eu queria trazer para você nessa noite algumas formas de nós podermos influenciar a sociedade enquanto cristãos. A primeira delas, e a mais importante, é através da oração. É a principal forma de nós estarmos então atuando na sociedade, podendo mudar a sociedade. Por quê? Porque através da oração nós tocamos diretamente, antes de tudo, no coração daquele que é dono de todas as coisas. Dono de todas as coisas. Já aconteceu com você de chegar no lugar, ter que resolver alguma coisa, fala com um, te joga para um lado, fala com o outro, não resolveu, fala com o outro, não explica, fala com o outro, não deu bola para você, aí você encontra o dono. Aí o dono diz assim: não, é só isso aqui, vamos lá, eu resolvo aqui para você, vem cá, e pá, e rapidinho, resolveu tudo. Não é verdade? A oração, meus irmãos, faz com que a gente se conecte primeiramente, diretamente com o dono de todas as coisas, o Senhor de todas as coisas, amém? Então qualquer questão desse mundo, qualquer questão do nosso estado, da nossa cidade, do nosso bairro, devemos primeiramente e primordialmente colocarmos em oração. Tiago diz no capítulo 5 que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Em outras palavras, a oração pode surpreender, pode extrapolar as barreiras, pode quebrar o entendimento, pode mudar as questões desse mundo. A oração toca o coração de Deus. É claro que Ele, na sua soberania, responde como Ele quer, da maneira que Ele quiser. Mas nós, enquanto reconhecedores desse poder dEle, não podemos abrir mão de estarmos orando constantemente.
A igreja primitiva, em geral, se reunia nos lares. E eles tinham muito claro na mente deles que eles poderiam, de alguma maneira, influenciar na vida das pessoas. Por isso eles oravam constantemente. Por isso Paulo dá orientações assim: orem por quem está acima de vocês, orem pelos governantes, orem por essas pessoas. O coração mais duro, meus irmãos, pode ser tocado por Deus. Mais duro. Às vezes a gente olha para a gente mesmo, ou para alguém que a gente conhece próximo a nós, e diz assim: rapaz, isso era mala, esse era ruim, esse não prestava, eu não prestava. E depois a gente se vê transformado e diz assim: olha, mas que coisa maravilhosa que Deus fez. Olha que coisa bonita, Deus transformou a minha vida, Deus transformou a vida do meu amigo, Deus transformou a vida de alguém lá da minha casa. Que coisa maravilhosa, milagre de Deus, nós dizemos. Mas aí, às vezes a gente olha para Brasília, às vezes a gente olha para os palácios da vida aí, né? Não vou citar, senão vou dizer que eu estou contra A ou B. Mas a gente olha para os palácios da vida aí, onde estão lá esses grandes nomes, e nós dizemos assim: aí não entra não. Eu fico imaginando Deus dizendo assim: ó, eu transformei a sua vida, qual a dificuldade que eu tenho de transformar a vida desse cabo aí? Nós dizemos: não, é impossível, ali não adianta, ali não toca, ali não entra. Qual o Deus que nós cremos? A oração do justo pode muito em seus efeitos, diz Tiago. Pode surpreender, pode virar o jogo, pode mudar as situações, pode quebrantar o coração daquele homem mais duro. Isso tudo pode ser feito. Isso tudo pode ser feito através da oração. Você lembra da passagem lá onde Daniel é jogado na cova, né? Porque não reverenciou o Deus dos babilônios. E aí o rei era chegado dele, mas por conta do decreto ele teve que jogá-lo lá, e o rei ficou aflito. E Daniel certamente naquele momento ali, junto com seus amiguinhos leões, né, que estavam bem dóceis, certamente deve ter orado muito ao Senhor. E a situação do Senhor, a situação de Daniel estava toda no controle do Senhor. E quando Daniel sai daquele lugar, e eu acho um dos textos mais maravilhosos da Bíblia, quando aquele rei pagão faz um outro decreto, uma outra declaração, e ele diz assim: os reinos tremam e temam o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo. Coisa maravilhosa, coisa maravilhosa. Então ele reverencia e conclama os outros a reverenciarem o Deus de Daniel. Creia, meu irmão, a oração pode mudar a realidade das coisas. Amém? Você crê nisso? Nós cremos nisso. Quero convidar você que acredita nisso a vir na sexta-feira aqui orar com a gente. Eu sei que tem muito trabalho, que não pode estar aqui nesse horário. Mas aqueles que podem, façam esforço. Gente, eu creio muito nesse momento. Eu creio na pregação da palavra, mas eu creio na oração. Quando nós, quanto igreja, pudermos demonstrar para Deus que nós realmente cremos no poder da oração, eu acredito que muito mais Deus vai fazer. Então eu quero convidar você, vem aqui uma sexta-feira pela manhã, nos ajude a oração, nos ajude. Você que não pode, de jeito nenhum, ore lá da sua casa. Mas você que pode, é só um dia. Vem aqui na sexta-feira, 7:30 da manhã. Nós temos que crer no poder da oração. Amém? A segunda forma é por intermédio dos conselhos divinos. A palavra de Deus, meus irmãos, no seu contexto geral, em vários pontos, ela nos revela que reis tementes ao Senhor recebiam conselhos e orientações dos profetas. Os profetas iam lá dar os conselhos da parte de Deus. Os mensageiros do Senhor, eles tinham uma função social muito importante, de levar não apenas a mensagem, mas o direcionamento de Deus.
Eram eles que denunciavam as injustiças. Hoje nós temos, se eu não estou enganado no termo, mas são as procuradorias, as defensorias da vida, né? O Ministério Público, são eles que acatam e fazem as denúncias com relação às coisas erradas. Naquele tempo, os profetas eram que traziam as denúncias, eram que denunciavam aquilo que estava errado no povo, é que olhava na cara do rei e dizia assim: você não está fazendo o que agrada a Deus. Eles tinham essa coragem, da parte de Deus. Meus irmãos, nós precisamos acreditar que anunciar a palavra de Deus é algo que vai transformando a sociedade. Quando as pessoas vão percebendo, descobrindo: ah, pastor, mas eles estão cegos pelo poder, pelo dinheiro. Mas eu ouvi você falando outro dia que a palavra de Deus não volta vazia. Você não já falou isso? Ou só vale para o pobrezinho que está lá largado? Para a pessoa que não tem o que comer? Não, a palavra de Deus, ela não volta vazia, porque ela é a palavra de Deus. E nós precisamos continuar crendo nisso. Então os conselhos devem ser os conselhos divinos, devem vir da parte do Senhor e da sua palavra. Ontem eu fiquei muito feliz. Eu recebi uma mensagem de um rapaz, dizendo assim, ele leu um último texto aí que eu escrevi, que eu sempre escrevo textos no Instagram. Ele já visitou aqui na igreja uma vez, mas ele é de uma outra igreja. E aí ele mandou uma mensagem dizendo assim: pastor, semana passada eu me reconciliei com o Senhor. Estou muito feliz. Eu falei: ô meu irmão, que bom, estou muito feliz por você. E ele falou assim: pastor, pode ter certeza que cada palavra, cada texto, cada vídeo, cada coisa que eu acompanho na sua rede social me ajudou a chegar a essa decisão. Ou seja, não foi instantâneo, mas foi trabalhando na vida dele, que estava ali afastado de Deus, e cada coisinha ia tocando, ia cutucando, ele ia sendo confrontado, e uma hora, está aí, voltou para Jesus. Então você precisa acreditar, meu irmão, no poder da palavra. E se alcança ele, alcança outros também. Há muitos que fogem dos conselhos do Senhor, mas ainda há aqueles que abrem os seus corações. E se não receberem diretamente, receberão através de outros. Você lembra da história de Naamã? A serva de Naamã, né? Disse: olha, meu Deus resolve essa parada sua aí. E ele foi atrás. Então, às vezes Deus coloca um pequenininho perto do grandão para falar do nome dele, só para aquele grandão perceber que ele não é tão grande assim. A história nos conta, né? Acho que faz 2 ou 3 anos, Billy Graham faleceu. Billy Graham, grande evangelista, né? Talvez um dos maiores evangelistas da história recente. Ele era chamado pelos presidentes norte-americanos para dar conselhos, para orar, chamado para dar uma palavra, para discursar nos seus eventos. Billy Graham tinha essa autoridade. A igreja de hoje pensa que a gente só vai conseguir exercer alguma influência se nós colocarmos todas as pessoas nas cadeiras lá. Gente, nós não desprezamos a possibilidade de colocarmos pessoas tementes a Deus, servos do Senhor, nas cadeiras. Um vereador, um deputado, um governador, um presidente, quem sabe, um dia, cristão evangélico. Não desprezamos isso, mas nós não dependemos disso, porque a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor, ela pode chegar aos corações. É por isso, meus irmãos, que nós temos que temer a Deus, ter uma postura correta, uma postura cristã. Sabe para quê? Para a gente poder influenciar. Onde começa isso, pastor?
lá em cima, lá no Planalto, não, começa lá no seu trabalho. Quando o seu chefe, o seu colega de trabalho, vendo o seu exemplo, a forma como você se demonstra com intimidade com o Senhor, olhando para você, um dia vira para você e pede um conselho. Um dia vira para você e compartilha com você: olha, eu estou passando por essa situação lá na minha casa, na minha família. Ore por mim. Ore por mim. Meus irmãos, assim nós estamos influenciando a sociedade, atuando a sociedade. Talvez aquela sua colega de trabalho que está passando por uma situação difícil em casa com o marido, conhecendo Deus através de você, a história da família dela começa a mudar. Então isso, meus irmãos, é impacto na sociedade. E nós não podemos desprezar isso. Tem muita gente com o olho grandão lá em cima, achando que a igreja só vai influenciar quando estiver dona dos altos poderes. E nós estamos olhando para cada lugar. Quantas crianças nós temos ali hoje? 25? Acho que hoje tinha menos, né? As 20 crianças, vamos facilitar o cálculo. 20 crianças. Vamos acreditar que todos eles casem e tenham família e 2 filhos, né? Tá bom. 20 vezes 4. 80, gente. 80 pessoas influenciadas pelo Evangelho. Daqui a 20 anos, para todo mundo estar bem madurinho quando casar, né? Daqui a 20 anos, 80 pessoas influenciadas pelo Evangelho. Vamos acreditar que cada um deles trabalhe num lugar com outras 9 pessoas, outras 10 pessoas. 80 vezes 10, essa está fácil? 800 pessoas influenciadas pelo Evangelho, a partir de pregações para crianças. Você crê nisso? Gente, é o tipo de conta que cabeçudo, cabeça dura não faz. Que acha que só o alto escalão, não. É ganhando de coração em coração. É quando lá na sua célula você ganha 1, ganha 2. É quando você ganha aquele que era o mais difícil e impacta a rua dele toda. É ou não é? Eu me lembro que antes de vir para cá, e eu já contei essa história, teve um rapazinho que converteu, menino era complicado, já envolvido com vida de crime e tal, e o menino converteu. E quando o menino converteu, gente, a área dele lá, a gente chama de favela lá no Monte Castelo, o pessoal da favela, gente, a história de que ele tinha convertido impactou muitos. Muitos se converteram, muitos aceitaram a palavra. Acho que até hoje tem uma célula lá dentro. Houve espaço para o Evangelho entrar naquele lugar. Se não é ainda o lugar mais perfeito do mundo, mas pode ter certeza que através da vida dele, que se converteu, 1, 2, 3, 4, 5, não sei quantos, tiveram uma transformação e saíram daquela antiga vida. Então nós podemos influenciar, meus irmãos, a sociedade por intermédio de conselhos divinos. A terceira forma com a qual nós influenciamos a sociedade é por meio dos nossos valores. Os valores cristãos. Talvez por isso o inimigo tente tanto deturpar aquilo que nós vivemos, a forma como nós nos posicionamos. Mas, gente, os valores éticos, morais que nós temos na nossa sociedade, especialmente aqui no Ocidente, decorrem dos valores judaico-cristãos. É do tempo de Cristo mesmo, para ser mais claro. Toda a moral que vem do judaísmo, do Antigo Testamento, e através de Jesus Cristo, não pode roubar, não pode matar, não pode adulterar. Esses valores que sustentam a nossa sociedade, eles vêm de lá. Por que atacam tanto a nossa fé? Por que atacam tanto a família? Porque querem destruir os nossos valores.
Então nós, enquanto cristãos, não podemos abrir mão dos nossos valores. Temos que nos manter firmemente nos valores que a palavra de Deus nos dá. Continuar valorizando a família, continuar valorizando o casamento, continuar valorizando a união monogâmica, continuar valorizando ter filhos, continuar valorizando fazer o bem. Amém? Fazer o bem. Gente, o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. Não fica nessa onda não, de que, mas todo mundo está fazendo, tal, então está valendo agora. Não, é errado. Não faça, não vá atrás, não imite, não faça o mesmo comportamento. Os nossos valores influenciam. Na hora do popular pega para capar, as pessoas vêm atrás de nós. Sabe uma coisa que eu percebi? Mesmo com esse mundão todo doido, eu analisando meu Instagram outro dia, a gente tem uma opção lá, que você olha lá, uma ferramenta, você consegue olhar as suas postagens, o que tem mais curtida, o que teve mais alcance, o que as pessoas visualizaram mais, o que eles compartilharam mais. Todas, ou praticamente todas as minhas postagens, até a 10ª pelo menos, todas, primeiro lugar ali, os primeiros lugares são postagens sobre família. Todas. Texto sobre família, foto com a minha família, tudo que eu coloco lá sobre família é mais valorizado, é mais compartilhado, é mais visto. E por que isso acontece? Porque as pessoas, mesmo com as suas famílias quebradas, mesmo com as suas dificuldades, eles ainda olham para uma família bacana e dizem assim, poxa, eu queria ter uma família assim. Ou eu quero ter uma família assim. Ou a minha família ainda será assim. E eu louvo a Deus porque já ouvi isso de muitas pessoas. Mas pode ser com você também. As pessoas olharem para a sua família, para a sua casa e dizem assim, poxa, você tem uma família bacana. Que legal a forma como você trata os seus filhos. Que legal a forma como você trata a sua esposa. Como é bacana como você respeita o seu marido, como vocês se tratam bem. Então, meus irmãos, não abram mão dos nossos valores. A quarta forma, e já estarei encerrando aqui já, a evangelização. A igreja não pode esquecer de evangelizar. Pregar a palavra mesmo, pregar, anunciar o evangelho. Quando o evangelho chega, meus irmãos, nos lugares, ele vai transformando mentes e corações. Mentes e corações. Chega a tranquilidade, chega a paz, chega a mudança. É assim que acontece. Quantas famílias restauradas. A gente tem nossos probleminhas, temos. Mas a gente sabe que quando Jesus chegou na nossa casa, as coisas começaram a mudar. Amém? Com você também? A gente sabe. Então isso, o evangelho chegou, então alguém evangelizou, então você precisa continuar evangelizando, levando a palavra de Deus. A política, meus irmãos, ela deveria ser utilizada muito mais como instrumento de evangelização do que como instrumento de poder. É isso que estão deturpando. A igreja achou o meio, mas tem usado errado. O que é um político? Ele é um missionário. Ele é alguém que está ali a serviço do Senhor, para influenciar para o bem da sociedade. O que é a política? É a arte, é a forma de promover o bem aos outros. E como promover o bem aos outros de uma maneira melhor do que levando o evangelho de alguma maneira? Quem sabe mais fazer o bem do que um cristão? Deveria ser assim. Então o nosso olhar deveria ser esse. Não devia ser o político, um reizinho da igreja. Ele tinha que ser um dos bons missionários da igreja.
treinado, conhecedor da palavra, enviado para um campo de fato muito difícil. Mas alguém com o seu coração tão centrado na vontade de Deus, para fazer ali naquele lugar o bem aos outros. Se olhássemos mais assim para a política. Então, evangelizar, não devemos parar de levar o evangelho. Quinto, ação social, agir socialmente, diretamente na sociedade. Nós podemos fazer isso. Nós podemos trabalhar para cuidar das pessoas. Quando eu falo, meus irmãos, de fazer ação social, talvez o nosso primeiro pensamento seja, armar as cabaninhas, papapá. Não. A gente pode começar nas coisas mais simples. Visitando os enfermos, cuidando de alguém que precisa, auxiliando aquela mãe solteira, que teve filho recente, foi abandonada pelo marido e está lá carecendo de algum auxílio. Nós podemos ajudar, nós podemos interferir com alimento, aquele que passa fome. A igreja tem esse papel. Quando a gente olha para a primeira igreja lá em Atos, era uma ordem no meio deles: olha, cuidem das viúvas, cuidem dos órfãos. Eles não poderiam ser largados. As viúvas não tinham mais seu marido, os órfãos não tinham pai, não tinham mãe, eles não poderiam ser abandonados. Então a igreja era que agia socialmente, e eles tinham os olhos abertos para isso. Eles tinham os olhos abertos para agir no meio da sociedade, para cuidar da sociedade sem esperar que somente o poder público faça isso. Ainda, pastor, mas eles têm a responsabilidade, nós pagamos os impostos, sim, mas a igreja, meu irmão, a igreja não pensa na caixinha desse mundo. Somos diferenciados, porque a palavra de Deus nos ensinou coisas que talvez as pessoas desse mundo não pensem. Não pensem. Somos diferentes. A começar, sabe, coisas simples. Você lanchou no lugar, foi na lanchonete. A mesa do crente é aquela que o garçom chega, que eu não tenho nem trabalho. Ele limpou tudo. Limpou. Não cai a mão. Eu vou contar um segredo para você. Não cai a mão. Recolher o papel, juntar os farelinhos que caiu da sua boca, que você comia de boca aberta. Não, junta, limpa. Não tem um lixinho lá perto, pelo menos deixar tudo agrupadinho. A alegria no coração do garçom que chegou lá, que apesar de ser o trabalho dele, talvez naquela hora que você foi, ele já estava cansado. Começa nisso. A gente começando aí, pode ter certeza que a gente vai fazer em tantas outras coisas. Tantas outras coisas. Tantas outras coisas, meus irmãos. Quantas coisas nós não podemos fazer agindo no meio da sociedade. Nós precisamos estar atentos que isso é missão da igreja. O Senhor Jesus certamente agiria assim, como agiu assim muitas vezes. E por fim, restaurar a sociedade. Nós temos a missão de restaurar a sociedade. Louvamos a Deus, por exemplo, porque há igrejas, irmãos, pastores vocacionados e chamados para o trabalho dentro das prisões. No Brasil, meus irmãos, a instituição que mais ressocializa as pessoas é a igreja evangélica. Mais ressocializa as pessoas que caíram um dia no mundo da criminalidade. Não tem outra, não tem nenhuma ONG secular que ressocialize mais as pessoas do que aqueles trabalhos que partem de dentro da igreja evangélica. Louvamos a Deus por isso. Sabe por quê? Porque o presídio mesmo não ressocializa. A grande maioria não tem trabalho que consiga ressocializar. Muitas vezes o cara entra ruim e sai um bicho pior.
Mas tem gente lá pregando o evangelho. Cuidar, meus irmãos, de restaurar a sociedade é trabalho nosso. Como a gente restaura a sociedade? Com honestidade. Todo mundo é desonesto, dizem as pessoas. E a gente diz, não, com a gente não é assim. A gente não fica com o troco a mais. A gente não fura a fila, amém? A gente não engana os outros. Não fazemos isso. Porque somos servos do Senhor. A nossa postura é diferente. Quando a gente está do outro lado, nós somos diferentes. Se é o cobrador de ônibus, se é o melhor cobrador de ônibus que alguém vai poder encontrar de manhã. Ah, eu sou enfermeiro, a mão mais leve é a sua. Que tem uns que postam lá, né? Enfermagem por amor. Quando você chega na emergência, só misericórdia. 3 dias com o braço roxo. Não, você é o melhor. Você é a melhor pessoa que alguém pode encontrar. Nisso, meus irmãos, a sociedade vai mudando. Porque as pessoas vão percebendo a diferença que há em nós. A forma como nós tratamos diferente, a forma como nós somos diferente. Nós pedimos perdão, nós pedimos com licença. Nós abençoamos a vida das pessoas. Olhe, Deus te abençoe. Deus é maravilhosa nisso. Assim, a gente é atendido no lugar, né? Aí ela chama a pessoa, olha, como é seu nome? A pessoa se sente até importante. Fulano de tal, fulano de tal. Ó, Deus te abençoe. Maravilhoso isso aqui. Que bom atendimento. Ó, Deus abençoe você, continue abençoando o seu trabalho. Olha, você faz muito bem aquilo que faz. Deus é maravilhoso para fazer isso. Minha mulher, né? Louva a Deus pela vida dela. Meus irmãos, é assim que nós podemos restaurar esse mundo. Nós não viemos aqui só para dizer assim, vamos fugir desse mundo, eu não quero saber mais de nada. Não, não. Jesus tem que ser apresentado às pessoas. Daqui a pouco a gente vai cear. E um dos sentidos da ceia é a gente lembrar do sacrifício de Jesus. E a palavra diz que isso deve ser feito até que Ele venha. E por que a palavra nos orienta a fazer isso até que Ele venha? Para que a gente não se esqueça de cumprir as suas ordenanças, de fazer o que é a sua vontade, de anunciar o seu nome, de viver conforme Ele nos orientou a viver dentro da sua palavra. Meu irmão, minha irmã, que em nome de Jesus, a igreja, nós enquanto igreja, possamos ser o reflexo do Senhor, onde nós estivermos. Que no bairro de Fátima, sabe, eu abençoo sempre as outras igrejas, mas você que está aqui recebendo esse ensino nessa noite, ninguém vai ser mais educado que os irmãos da IEQ Bairro de Fátima. Ninguém vai ser mais gentil, mais amoroso do que os irmãos da IEQ Bairro de Fátima. Quando alguém precisar, ninguém vai chegar primeiro do que os irmãos da IEQ Bairro de Fátima, amém? Porque nós tememos ao Senhor, confiamos na sua palavra, cremos naquilo que Ele é, confiamos naquilo que Ele pode fazer, porque um dia Ele fez em nós, e nós temos a certeza, através de nós, a vida de outras pessoas vai mudar, amém? Fica de pé no teu lugar em nome de Jesus. Glória a Deus, fica de pé no seu lugar, eu quero orar por você.